A gente está falando de um treinador que vem para o Flamengo, que escolhe treinar o Flamengo quando ele tinha uma oportunidade de jogar uma Copa, de treinar um time numa Copa do Mundo, que é talvez aí o ápice do futebol para jogadores, para treinadores, é o principal campeonato, a principal Copa, a principal competição de futebol que existe no mundo. E esse cara abriu mão disso. É claro que a Polônia não estava classificada ainda, ele ainda estava nas eliminatórias, mas já estava ali na última fase, na fase que se ele ganha ali os jogos, ele iria conseguir se classificar. E ele está abrindo mão disso porque ele escolheu treinar o Flamengo. Então eu acho que isso é algo que a gente precisa valorizar. A gente precisa entender que esse cara fez uma escolha profissional, uma escolha na vida dele, que é abrir mão de uma Copa do Mundo em prol do Flamengo. Então, se você perguntar para mim, Thiago, se eu estou empolgado depois disso tudo, de ter feito essa escolha, a expectativa está lá em cima, a empolgação está lá em cima, porque, de fato, a gente se sente abraçado, querido, nós, enquanto flamenguistas, né? Pô, o cara abriu mão da Copa por causa do Flamengo. Então, acho que isso é muito bacana e muito importante. Exatamente, Pet. Você destacou um ponto muito importante nessa questão dele ter escolhido, né? Ter tido feito esse esforço para poder estar aqui no Flamengo. Isso é muito bacana. Então, todo sucesso é o Paulo Souza nesse ainda início de trajetória. Ele está chegando, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui na Flá TV também. Então, um início de trajetória muito bacana do Paulo Souza, que teve uma carreira como jogador também, né, Pet? Antes da gente falar um pouco dele como técnico, ele como jogador teve uma carreira também muito interessante. Ele começou no Benfica, passou pelo Sporting, jogou na Juventus da Itália, pelo Borussia Dortmund, Inter de Milão, Parma da Itália, Panathinaikos e também jogou no Espanhol e acabou se aposentando, de certa maneira, de uma maneira precoce, né? 32 anos, ele que foi um volante, né, Bruno Pet? Pra gente falar um pouquinho dessa carreira dele como jogador, ele que chegou a ser campeão da Champions 2 vezes e do Mundial também, então um jogador multicampeão, né, Pet? Exato, ele foi bicampeão da Champions de forma seguida. Foi, se eu não me engano, 96 e 97 pela Juventus, 97 e 98 pelo Borussia Dortmund. Então ele faz essa transferência da Juventus para o Borussia e aí ele consegue carregar ali, consegue ser campeão 2 vezes seguidas do que é talvez a principal competição de clubes do mundo. A carreira dele é sensacional. O cara que passa por Juventus, e ele foi campeão dessas duas Champions sendo titular, não foi sendo reserva, elenco, né? Ele não estava no elenco, exatamente, ele era titular e jogava muito, era aquele volante clássico que sabe sair jogando. E inclusive quando a gente começar a entrar aqui um pouco mais no detalhe da análise de como ele gosta de jogar, parece que ele transportou essa classe que ele tinha como volante, essa questão que ele tinha de saber jogar com a bola no pé, de gostar de ter a bola, para o modelo de jogo dele enquanto treinador. Ele gosta muito de trabalhar com os volantes, ele gosta muito que o time dele tenha a bola, que o time dele seja protagonista. Ele já falou isso, inclusive, em entrevistas, quem pegar para ver entrevistas que ele deu no passado, ele fala muito disso, que ele gosta de um time ofensivo que tenha a bola, que seja protagonista do jogo, que proponha o jogo. E ele, quando ele era jogador, ele era esse cara. Ele era esse cara que ajudava o time dele a propor o jogo, ajudava o time dele a reter a posse, a circular a bola. Então é importante a gente entender como o Paulo Souza jogador se formou, para a gente até ajudar a gente a entender como é o Paulo Souza treinador. Uma coisa está interligada com a outra, porque no final das contas ele foi jogador, hoje ele é treinador, mas a pessoa é a mesma, é o Paulo Souza. Então, todas as experiências que ele teve enquanto jogador foram carregadas também para o trabalho dele hoje, que ele faz como treinador, e esse paralelo é bastante interessante. Muito bacana, né? O Pet trouxe, então, essa análise também do Paulo Souza como jogador. Como falamos, foi campeão da Champions pela Juventus e também pelo Borussia, e foi campeão mundial pelo Borussia também em 97, então títulos muito importantes. A gente pede desculpa a você ligado aqui na Flá TV nesse início aqui de transmissão, pequeno problema de áudio, mas estamos aí trabalhando para reparar aos pouquinhos, para você poder nos ouvir da melhor forma. Também tivemos aqui um pequeno problema de energia, está um pouquinho ruim, está instável, mas a gente daqui a pouquinho vai voltar com tudo aqui 100% para você ligado aqui na Flá TV, ó. São 6 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho 7 da manhã, você que está chegando aos pouquinhos aqui na Flá TV, né? De manhã, uma sexta-feira, né, Bruno Pet? Pessoal, na sexta-feira que não tenha chegado o Paulo Souza, somente 7 horas. O que você estaria fazendo agora, Thiago?
7 da manhã, Bruno Pet, se não tivesse pauta, se não tivesse nada a fazer, dando aquela dormidinha, né? Aquela roncadinha. Mas o pessoal, né, tá aqui em peso na transmissão. Não tenho dúvida. Porque hoje não é uma sexta-feira comum, não é uma sexta-feira normal. É uma sexta-feira em que o Paulo Souza está chegando para ser o treinador do Flamengo. Então hoje é uma sexta-feira diferente. É a primeira sexta-feira do ano, né? Hoje, sim. Ou é a segunda? Olha... Primeira sexta-feira? Acho que é a primeira. É, porque o ano virou... Enfim, primeira sexta-feira do ano já com a chegada, uma sexta-feira diferente. Não terá outra sexta-feira igual a essa no ano de 2022. Então vale a pena estar aqui, estar acordado, estar acompanhando a gente com a Flá TV, porque de fato hoje é um dia mais que especial. Com certeza, Pet. Daqui a pouquinho, então, Paulo Souza aqui na Flá TV. Falamos um pouquinho dele como jogador em clubes e também a gente fala dele como jogador na seleção. Ele chegou a jogar na seleção, né, Pet? 51 partidas pela seleção, não marcou gols, mas ele teve uma passagem também marcante, porque esteve na campanha também da Copa do Mundo de 2002. Ele esteve no elenco que participou da Copa do Mundo de 2002 e também nas Euros de 96 e também 2000. A gente já fala um pouco mais dele na seleção, porque temos Luana Trindade diretamente lá do aeroporto do Galeão. Fala com a gente, Luana! Tiago, são 7h01, né? Da manhã, a gente continua aguardando aqui o nosso novo técnico Paulo Souza, que vem diretamente de Lisboa. Como a gente já trouxe essa informação, ele saiu por volta das 8h35 do aeroporto de Lisboa e chegou aqui às 6h35 da manhã no Galeão. Um tempo bastante chuvoso no Rio de Janeiro, mas deu tudo certo com o voo do Paulo Souza, que vai chegar junto com o nosso vice de futebol, Marcos Braz. Uma coisa que a gente vale ressaltar, né? O Bruno Pérez estava falando bem, essa vontade do Paulo Souza de dirigir o Flamengo. E realmente lá em Portugal ele procurou a embaixada, né, do Flamengo, que fica em Lisboa, e pediu alguns livros para ele estudar mais sobre a história do Flamengo. Ele está realmente com essa sede de querer saber muito mais do nosso clube, né? E no embarque aqui para o Brasil, alguns membros da embaixada foram até o aeroporto, entregaram um cachecol para ele, entregaram alguns livros, e aí, inclusive, vai ser uma das minhas perguntas, se durante todo o trajeto ele conseguiu acabar o livro todo, né? Porque ele que realmente está demonstrando muito interesse, muita vontade em dirigir aqui o Flamengo. O Paulo, que foi anunciado no dia 29 de dezembro, no mesmo dia gravou um story dizendo que está muito orgulhoso, né, em vir para um time com a grandeza do Flamengo. E ontem, antes de embarcar aqui para o Brasil, ele gravou um outro story dizendo que ele não está dando conta das mensagens que a torcida está enviando para ele, que depois ele vai tentar responder. Então ele já está sentindo o calor da nossa torcida do Flamengo, está sentindo como é a nossa raça, o nosso amor e a nossa paixão aqui pelo nosso Mengão, né? Tiago, Bruno, daqui a pouco eu volto aí sim com o nosso técnico Paulo Souza, dando entrevista pela primeira vez aqui na Flá TV. Flá TV é mais Flamengo para você. Então, trazendo aí mais informações também diretamente do aeroporto, daqui a pouquinho com o Paulo Souza, novo técnico do Mengão, o português que vai chegar daqui a pouquinho e a gente vai trazer com exclusividade aqui na Flá TV. Você vai poder acompanhar todos os detalhes dessa chegada do português do Mengão. E Pet, a gente estava falando do Paulo Souza como jogador da seleção, né? Ele atuou aí na seleção em 51 partidas, né? Na seleção portuguesa, esteve no grupo da Copa de 2002 e também nos grupos das Euros de 96 e também 2000. Então, além desse lastro como jogador, né, jogando por grandes clubes aí do mundo, ele também participou da seleção e também participou bem, né, Pet? Não, exatamente, assim, se você imaginar, o cara que foi volante titular de um título de Champions League pela Juventus, o cara que foi campeão da Champions pelo Borussia Dortmund, que também é um clube muito importante na Alemanha, o cara que teve na Inter de Milão, passou por Benfica, passou por Sporting, e esse cara que foi titular e foi muito importante em todos esses clubes, esse cara invariavelmente também seria convocado para a seleção do seu país, para a seleção, no caso, portuguesa. Ele teve alguns problemas, não conseguiu ter aí talvez o pico da carreira dele na seleção, muito por conta de lesões, teve um problema, se não me engano, no joelho e tudo mais, que atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dele dentro da seleção. Ele pega uma seleção portuguesa que é pré aí a era Cristiano Ronaldo, né? Uma seleção um pouco mais antiga, na época do Figo, na época do Rui Costa, já é uma geração anterior a essa geração atual portuguesa, que também é muito boa, mas
de novo, a gente está falando aqui de um jogador que jogou pelos principais clubes do mundo e foi parte importante dentro do processo da seleção do seu próprio país. Só fica muito claro aqui para mim, para o Thiago, para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Flá TV, que esse cara, enquanto jogador, ele chegou num nível absurdo, chegou num nível muito alto. Então, de novo, fazendo aquele paralelo do que ele pode aproveitar da época dele de jogador para quando ele agora, na carreira dele de treinador, ele tem muita coisa boa para poder aproveitar, trazer para ele e utilizar nos times dele e agora, principalmente, nesse trabalho dele agora no Flamengo. O que eu te perguntava, Pet, justamente em relação a essa bagagem que ele tem, a experiência que ele tem como jogador, né? Como técnico também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o quanto que essa bagagem e essa experiência pode ser benéfica nessa passagem aqui pelo Flamengo, Pet? Muita coisa. Porque eu não sou do tipo de pessoa que acredita que para você ser treinador, você necessariamente tem que ter sido um jogador. Eu acho que não é uma relação direta. Agora, é claro que ajuda, porque quando ele era jogador, ele tinha treinadores, ele era treinado por alguém. Então, apesar de ele estar do outro lado da moeda, digamos assim, ele estava sendo o cara que ouvia as instruções, ele viveu aquilo ali, ele viveu o dia a dia do que é um elenco de futebol, um time de futebol, de viagem, de pressão. Ele jogou em clubes muito importantes, então sempre tem pressão de ser campeão e tudo mais. Então, ele teve muitas experiências na vida dele enquanto jogador que quando ele chega para ser treinador, ele já tem uma bagagem, já tem uma experiência, já tem um conhecimento de vivência daquilo, que eu não tenho dúvida que ajuda ele. De novo, não é necessário, eu acho, você ser ter sido um jogador para você ser um bom treinador. A gente tem vários exemplos de bons treinadores que não necessariamente foram jogadores. O Mourinho, por exemplo, que é conterrâneo do Paulo Souza, é um baita treinador. Foi um dos melhores treinadores do mundo há poucos anos atrás. E ele, enquanto jogador, não era nada demais. Ele não teve uma carreira, até tentou ali, mas não teve uma carreira de muito destaque. Então não é uma relação indireta, mas é claro que ajuda. Se você souber o que aproveitar, o que trazer de conhecimento para o seu trabalho de treinador, eu não tenho dúvida que o Paulo Souza sabe disso, ele sabe o que trazer, o que é positivo, o que é negativo, o que aconteceu de bom que ele pode utilizar, o que aconteceu de ruim que ele tem que se afastar. Eu não tenho dúvida que ele tem total capacidade de noção e conhecimento para poder utilizar agora na carreira de treinador e agora no Flamengo. Com certeza, esse é o nosso Bruno Pet aqui nos comentários e também analisando o novo treinador do Flamengo, o novo técnico, o português Paulo Souza, que daqui a pouquinho vai estar aqui na Flá TV falando, né, com a nossa Lona Trindade. Ele vai estar aqui trazendo as suas primeiras impressões, primeiras palavras como treinador do Mengão. Passamos aqui a parte dele como jogador, vários clubes, né, de renome, clubes muito importantes que ele atuou, também pela seleção. E a gente fala nesse momento de Paulo Souza como técnico, Bruno Pet. Ele que teve a primeira atuação dele em clubes no Queen's Park Rangers da Inglaterra. Ele teve uma sequência de 3 trabalhos na Inglaterra, na verdade, né? Teve o Queen's, teve também o Swansea e também o Leicester. Depois teve o Videoton da Hungria, Maccabi Tel Aviv do Israel, Basel da Suíça, Fiorentina na Itália, Tianjin Quanjian, que é da China, e o Bordeaux da França, antes dele assumir a seleção polonesa. Então, foram muitos trabalhos em sequência, em centros diferentes, Pet. Eu queria que você analisasse esses trabalhos e também quais que foram os principais trabalhos, até para a nação também conhecer, né, os trabalhos que ele teve, os títulos que ele conquistou também. Muito importante saber disso também, para a nação poder conhecer um pouquinho mais do nosso Paulo Souza. Se a nação rubro-negra tem alguma dúvida da experiência do Paulo Souza enquanto treinador, depois desse histórico que o Thiago acabou de passar, não fica mais dúvida. É um cara que treinou o futebol na Hungria, treinou em Israel, treinou na China, treinou em 2 dos principais expoentes do futebol mundial, que é o futebol italiano, quando ele treinou a Fiorentina, e o futebol francês, quando ele treinou o Bordeaux. Já teve a experiência de trabalhar uma seleção que eu particularmente acho que é quase que uma outra profissão. O treinador de seleção é um trabalho completamente diferente de um treinador de clube, porque você não tem o dia a dia para poder implementar o seu modelo de jogo, para poder implementar as suas ideias, você não contrata e vende jogadores, você seleciona os melhores segundo o seu pensamento, as suas ideias daquele país. Então você é muito mais um selecionador e tentar
agregar em poucos dias ali, 1, 2 treinamentos, tentar agregar e tentar fazer com que aqueles jogadores consigam render bem, se encontrando pouco ao longo de uma temporada. Então é um trabalho muito diferente do que é o trabalho como treinador, de clube no caso. Mas o trabalho dele no clube, assim, talvez os 2 principais trabalhos dele tenha sido o trabalho da Fiorentina, que eu acho que foi o trabalho que potencializou a carreira dele. Ele conseguiu colocar a Fiorentina para terminar um campeonato italiano em 5º colocado. Era um time que jogava contra a Juventus, jogava contra a Inter de Milão, jogava contra o Milan e propunha o jogo, queria ter a bola. Alguns desses jogos teve mais posse de bola, ganhou da Inter de 4-1, de goleada, enfim, fez um trabalho fantástico. Inclusive, eu trouxe até alguns nomes aqui de alguns jogadores, porque mostra um pouquinho também desse trabalho do Paulo Sousa enquanto treinador para poder fazer os jogadores dele evoluir. O trabalho dele na Fiorentina tem pelo menos aqui 3 ou 4 jogadores que trabalharam com ele e que logo depois do fantástico trabalho dele foram vendidos para clubes muito importantes. Borja Valero foi vendido para a Inter de Milão, Bernardeschi foi vendido para a Juventus, o Vecino foi vendido para a Inter de Milão, Marcos Alonso para o Chelsea, Kalinic foi vendido para o Milan. Todos esses caras jogaram nesse time da Fiorentina, que foi um trabalho fantástico do Paulo Sousa, e fez esses caras evoluírem tanto quanto jogador, que chamou a atenção dos principais clubes do mundo, dos principais clubes da Itália. E aí a Fiorentina conseguiu fazer muita grana até com a venda desses jogadores. Mas mais importante do que o dinheiro foi a evolução mesmo do jogador. Porque um jogador ele não é o mesmo do início ao fim da carreira. Ele evolui, ele vai aprendendo coisas novas, vai aprendendo com os treinadores que ele tem ao longo da carreira. E o Paulo Sousa valoriza muito esse trabalho de evoluir o atleta, de trazer o atleta para junto dele e falar, cara, olha só, isso aqui eu vejo que esse aspecto do seu jogo você pode melhorar, há espaço para melhora. E aí o atleta junta com ele e eles conseguem melhorar juntos, evoluir juntos e fazer o atleta ser ainda melhor no dia a dia, no trabalho diário, junto com o treinador. Então, esse trabalho na Fiorentina foi sensacional. E o trabalho no Basel, da Suíça, também foi muito bom. Foi onde ele ganhou o segundo título nacional, porque em Israel ele também já tinha ganhado, mas já foi num cenário mais competitivo. O futebol suíço é um cenário mais competitivo do que o futebol de Israel. Então também lá foi um excelente trabalho que dá para pegar, se você pegar para ver um jogo desse do Basel, o Basel de 2013, 2014, dá para você pescar muito do como o Paulo Sousa pensa futebol, modelo de jogo, o que ele pensa, tanto o trabalho do Basel quanto do trabalho na Fiorentina. Então eu destaco muito esses 2 trabalhos porque são ali talvez os melhores trabalhos do Paulo Sousa na carreira, que fez a carreira dele enquanto treinador decolar. É isso, como falou o Pet, aqui o nosso Bruno Pet, ele terminou esse campeonato italiano em 5º lugar com a Fiorentina, e é legal destacar, né, porque é um campeonato sempre muito disputado. Claro que teve aquele momento que a Juventus acabou tendo aquela sequência de títulos, mas tem Inter de Milão, tem o Milan, tem Lazio, né, também a Atalanta que está aparecendo bem. Então, um feito muito bacana do Paulo Sousa terminar com a Fiorentina em 5º lugar naquela altura. Ele que já conquistou 6 títulos, né, Pet, pelas equipes que ele treinou. 3 com a equipe húngara, que foi o Videoton, né, a equipe lá da Hungria. Taça da Liga Húngara, também foi bicampeão da Supercopa da Hungria. E também teve 2 títulos com o Maccabi Tel Aviv, como você falou, um deles foi o campeonato israelense. E também teve esse título com o Basel, campeão suíço. Então, ele já tem aí alguns títulos, já foi campeão com as suas equipes que ele treinou. Então, isso é muito importante, dá mais aí lastro, né? Mais mostra, né, que o Paulo Sousa também já conquistou também títulos por outras equipes. Isso é muito bacana. O nosso Paulo Sousa, que vai estar aparecendo aqui daqui a pouquinho na Flá TV. Ele vai falar com a nossa Luana Trindade e a gente vai trazer aqui tudo com exclusividade para você aqui na Flá TV. E trazendo essa questão, o Pet, da questão das referências do Paulo Sousa, né? A gente falou um pouquinho aqui do estilo dele, né? Que é um estilo bem bacana de se assistir jogar. Quais são as principais referências do Paulo Sousa, enquanto a gente vai acompanhando aqui atrás o desembarque, né? Diretamente lá do Galeão. Qual que é o estilo de jogo e as referências que ele tem principais, o novo técnico do Mengão, o Paulo Sousa, Pet? Como ele mesmo já disse em entrevistas... Opa!
Show de bola. Como ele mesmo já disse em algumas entrevistas, ele é um cara que gosta muito de ter a bola, controlar o jogo, e aí há várias formas de você controlar uma partida de futebol. Você pode controlar o tempo, você pode controlar o espaço. O Paulo Souza é do tipo do treinador que gosta de controlar a posse. Ele gosta de controlar o jogo a partir da posse de bola. Ele quer ter a posse primeiro, porque com a posse você está mais longe de sofrer um gol, porque se a bola está contigo, o adversário não tem a bola para fazer um gol. Então ele controla até defensivamente o jogo, retendo a posse de bola, e gosta de ser protagonista, de ditar as regras, de ser ofensivo, de ocupar o meio-campo, do meio-campo para frente e ficar ditando o ritmo do jogo, atacando o adversário, chegando em cima e conseguindo as suas vitórias a partir daí. Então ele é um cara que, assim, eu gosto muito de brincar e fazer a relação que é a seguinte: futebol é um jogo de gato e rato. Ou seja, o rato, por mais que seja estranho o rato seja preso e o gato predador, mas quem dita as regras do jogo, ou seja, o caminho que o gato vai fazer, é o rato. O rato que vai para a esquerda, aí o rato vai para a esquerda, o gato tem que acompanhar. O rato vai para a direita, o gato tem que acompanhar. Então, nesse jogo do gato e do rato, o Paulo Souza ele gosta de ser o cara que vai propor. Ou seja, ele gosta de ser o cara, ele gosta de ser o rato. Ele é o cara que vai determinar por onde o caminho da partida e do andamento do jogo vai seguir. Então, ele é muito desse jeito. Sem a bola, por exemplo. É um cara que gosta de pressionar. Porque se eu quero ter a bola, se eu quero reter a posse, se eu quero ter o controle do jogo pela posse, eu preciso, a partir do momento em que eu perco a posse, recuperar ela o mais rápido possível. Então, a tal da pressão pós-perda, que ficou super famosa aqui no Flamengo, principalmente depois da passagem de Jorge Jesus em 2019, deve ser muito vista com o Paulo Souza também. Acredito muito que também o Paulo Souza é um cara que se adapta a diferentes contextos. Então, talvez o Flamengo não seja um time que vai ficar fazendo uma pressão pós-perda todos os jogos, durante os 90 minutos, durante um campeonato brasileiro inteiro, durante toda a Libertadores, em todas as partidas. Então, em alguns momentos, talvez ele jogue num bloco um pouco mais médio, talvez um bloco um pouco mais baixo, ele vai se adaptar, vai depender do contexto, enfim, mas sempre pressionando, sempre buscando pegar a bola de volta, sempre incomodando o adversário, não deixando o adversário confortável, sobre nenhuma hipótese. Por quê? Porque se o adversário não estiver confortável, ele precisa tomar decisões mais rápido, e decisões feitas mais rápido, ele tem mais chance de errar. E se o adversário erra um passe, erra um lançamento, erra uma finalização, o que acontece com a bola? A bola volta para o seu time. Então a ideia dele é ter a posse, propor, ser protagonista, e quando não tem a bola, recuperar a posse de bola o mais rápido possível. De maneira geral, sem muitos detalhes táticos de campo e de formação tática, eu acho que dessa forma dá para sintetizar e imaginar um pouquinho como pensa futebol e como jogaram os times do Paulo Souza ao longo da carreira dele enquanto treinador. É isso, e essa parte tática, né, Pet, a gente vai ter daqui a pouquinho com o nosso Bruno Pet aqui analisando aqui, e você vai poder acompanhar essa questão tática do Paulo Souza. Temos a nossa Luana Trindade diretamente lá do aeroporto do Galeão e ela vai falar com a gente. Fala com a gente, Luana. Tiago, enquanto a gente espera aqui o nosso novo técnico Paulo Souza, eu vou passar um pouquinho algumas informações sobre a comissão, né, que o Paulo Souza vai trazer aqui para trabalhar junto com ele no Flamengo. Tem o Manuel Cordeiro, que é português, ele que é o treinador adjunto, trabalha com o Paulo Souza desde 2012, é responsável pelo planejamento estratégico de acordo com os adversários. E também falando agora sobre o Vitor Sanches, ele é espanhol, auxiliar técnico do Paulo Souza. Ele tem aí na bagagem adquirida, né, nas categorias de base do Barcelona, e o modelo de jogo prioriza a posse de bola. Trabalha com Paulo Souza desde o Maccabi Tel Aviv de Israel. Acho que eu vou complementar depois essas informações, porque agora sim o nosso técnico está chegando aqui para dar a primeira entrevista, né, para a Flá TV. O Paulo Souza, que saiu às 11h35 da noite, são 7h19, o avião pousou às 6h35 da manhã aqui no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. E aí sim, agora a gente está vendo a saída do nosso técnico Paulo Souza. O Marcos Braz também está vindo junto com ele.
Eles vieram no voo da TAP 075, que chegou às 6h35 da manhã aqui no Rio de Janeiro. A gente já bateu um papo com o nosso diretor executivo, né, o Bruno Spindel. E agora Paulo Souza chegando aqui com o Marcos Braz, os dois que vieram nesse mesmo avião. O Paulo vai receber agora a camisa oficial das mãos do Braz, né, o manto rubro-negro, das mãos do Marcos Braz, o nosso vice de futebol, e também das mãos do Bruno Spindel, o diretor executivo. E aí, claro, como de praxe, eles vão fazer aquela foto oficial com o fotógrafo Alexandre Vidal, fotógrafo oficial aqui do Clube de Regatas do Flamengo, está aqui recebendo da assessoria de imprensa também, uma máscara do Mengão, claro, e vai receber o manto sagrado. E só complementando aqui as informações sobre a comissão, né, do Paulo Souza, vamos acompanhar aqui um pouquinho essa sessão aqui de fotos. E só para complementar para vocês aqui rapidinho os nomes da comissão técnica, né? Além do Vitor Sanches, que eu já passei para vocês, o Manuel Cordeiro, vem também trabalhar aqui no Flamengo Cosimo Cabagli, que é italiano. O Paulo acabou de dizer aqui que sabia que estava muito quente no Rio de Janeiro, então que não está nem com blazer, mas enfim, está um tempo chuvoso, ele vai ver que está um friozinho, mais ou menos, né? Uma temperatura agradável aqui no Rio de Janeiro, mas claro, nada que se compare à Europa. Os outros membros da comissão técnica, o Antônio Gomes, que é espanhol, e também o Luiz Sala, outro espanhol, e o Paulo Grilo, português. Todos esses vão trabalhar com o Paulo Souza aqui no nosso Mengão. E agora sim, aquele momento que a gente gosta de ver, né? Muito bem trajado, vestindo o manto rubro-negro. Agora sim, definitivamente, nosso novo técnico do Flamengo, demonstrando muita alegria nesse momento, como demonstrou desde aquele primeiro momento aqui, né? Quando ele recebeu esse convite para ser técnico, sempre demonstrou muita alegria, muito entusiasmo, muita motivação. Aproveitando que o Marcos Braz está aqui ao meu lado. Bom dia, Braz. Só para a gente posicionar aqui certinho, a gente falar com a Flá TV, muitas pessoas acordaram cedo, torcedores aqui do Mengão, para acompanhar esse momento da chegada do Paulo Souza. Queria que você, Braz, comentasse um pouquinho a respeito de como foram esses dias na Europa, como foi negociar e fechar com o Paulo Souza. Bom dia para você. Bom dia para todos que estão acompanhando a gente aqui. Um feliz 2022 para todos vocês. Eu acho que foi importante essa saída na Europa. A gente conseguiu efetivar um planejamento que a gente tinha de contratar um técnico estrangeiro e que tivesse com a compreensão técnica completa. Foi bem importante. A gente, em uma semana, a gente praticamente resolveu tudo, e depois começa a parte burocrática. Tinha Natal, tinha Réveillon, a gente tinha algumas datas que mesmo assim não se parou dele trabalhar. As informações vinham aqui da parte de logística, como é que a gente trabalha, da parte técnica, tática. Enfim, hoje a gente também tem as teleconferências que vão ajudando a fazer esses processos aí, e o Paulo está chegando aqui bastante engajado, bastante feliz, e assim, um técnico que a gente está acreditando muito, e a gente espera que dê grandes alegrias aí junto com os jogadores para a torcida rubro-negra. E Braz, como é que vai ser a programação dele? Porque vai ser apresentado só na segunda-feira. Qual vai ser o planejamento agora dessa sexta, do sábado, do domingo? Ele, com certeza a gente vai apresentar o CT para ele, né? Ainda hoje a gente vai fazer isso, a gente vai apresentar o CT para ele, e ele já está trabalhando imediatamente. Vai descansar um pouco. O voo que a gente pegou meia-noite lá, um fuso horário pequeno, mas de 3 horas, mas hoje mesmo ele já junto com a comissão técnica dele, que está inteira não, tem uma pessoa que está com Covid, que já estava na finalização, mas quando fez o teste ainda estava positivo, e aí, claro, a gente não pôde vir.
Mas é isso. Obrigado aí. Obrigada a você, Braz. Agora sim a gente vai conseguir falar com o Paulo Souza, que está tirando mais algumas fotos, aproveitando esse momento. Paulo Souza, seja muito bem-vindo ao Flamengo. Obrigado. Primeira entrevista, inclusive, na Flá TV, que é a TV oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Muito contente, muito feliz de estar. Já desde Portugal senti muito amor e carinho da vossa parte e continuo a receber durante a viagem, após a viagem, e muito entusiasmado por estar aqui ao pé de vocês e poder engrandecer ainda mais este clube que já tem uma grandeza incomparável como o Flamengo. E eu queria saber o seguinte, você pediu alguns livros para saber mais sobre o Flamengo, recebeu antes de embarcar, conseguiu completar um livro, ler alguma coisa, saber um pouquinho mais sobre o Flamengo? Não consegui, fui dando assim um pouco de diagonal, sobretudo alguns jogadores de áreas importantes. Fundamentalmente tenho vindo a seguir e a ver muitos jogos da época passada, para não só ter conhecimento dos nossos jogadores, do nosso elenco, mas também dos nossos adversários, para poder antecipar um pouco aquilo que já nos espera já a partir no final deste mês. E você já tinha vindo ao Brasil? O que você mais gosta do Brasil? O que você ainda quer conhecer? Se der tempo de conhecer, né, Paulo? Não, já há algum tempo que não venho, eu e a minha mulher, nós tínhamos bastantes amigos no Rio e fizemos várias viagens extraordinárias, sobretudo porque nós gostamos muito da natureza e gostamos muito de um artesanato muito próprio. Vocês têm artesanato muito rico, ou seja, vê-se a criatividade, vê-se a capacidade, o amor que implicam em tudo aquilo que fazem, mas sobretudo a vossa alegria, ou seja, é essa alegria que eu também quero viver nos meus 24 horas por dia, de forma depois também a poder retribuir a toda a torcida. Mais uma perguntinha rápida aqui, eu queria saber, quando você recebeu o convite, onde é que você estava nesse momento, como é que foi tua emoção? Não, sabe que dentro da carreira de um treinador, estas possibilidades não acontecem muitas vezes. Porque o Flamengo sempre esteve presente em qualquer pessoa que ama futebol, em todos os 4 cantos do mundo. Então nós fomos vivendo sempre, eu fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo ainda quando jogava. E quando tens a oportunidade de poder vir a representar um clube com esta grandeza, a emoção é total, não só minha, de toda a minha família, também muito entusiasta, muito contente, muito feliz de poder estar neste projeto. Depois da forma como o Marcos e o Bruno procuraram conhecer-me, porque eu acho que é assim um grande trabalho que tem que ser feito da parte dos clubes, é poder conhecer, porque tem estatísticas, tem aquilo que conhecem da forma como as equipas jogam, dos seus treinadores, mas depois tem a parte também humana, a parte da metodologia, como é que nós trabalhamos, como é que nós desenvolvemos, como é que o meu staff operaciona, tudo isto. E tivemos uma conversa praticamente durante toda a tarde, estendeu-se até a hora de jantar, até para lá da hora de jantar, onde abordámos toda a análise que eu fiz do nosso elenco, a nível individual, a nível coletivo, a nível sectorial, onde é que eu achava, onde é que nós temos a consciência de temos que trabalhar, porque nós temos muita qualidade no nosso elenco, mas que não é suficiente, ou seja, a qualidade individual dos vários protagonistas, não só do elenco, mas de todos os outros departamentos, não é sinónimo de vitórias. Ou seja, temos ainda mais responsabilidade para podermos termos de trabalhar mais do que os outros para realmente demonstrarmos essa qualidade que é superior ao dos outros, e vamos já do primeiro dia, já a partir de hoje, que fazer sim com que os jogadores, quando cheguem segunda-feira, possam ter tudo bem organizado, tudo bem planificado, para começarmos já a impor ideias, a trabalhar as ideias, para estarmos preparados para este início. E agora sim, para a gente finalizar, a tua expectativa para 2022 e expectativa também para conhecer o centro de treinamento, que você já com certeza viu, né, algumas fotos, vídeos, queria que você falasse também sobre isso. Paulo Souza, por favor. Não, em termos de CT, depois vou verificar agora mal saímos daqui, mas tudo aquilo que me foi mostrado, as condições são extraordinárias, com vários recursos humanos, com muitas competências, o que nos permite poder fazer o melhor trabalho, direcionando o jogador a poder ter sempre um máximo de performance, seja nas sessões de treino diárias, seja nos jogos, tem que ser um transfer para o jogo. Expectativas: inspirar, conquistar e unir toda a torcida
à volta das vitórias. Aproveita que muita gente acordou cedo, deixa um recado aí para toda a nação rubro-negra, porque agora você está oficialmente falando aqui com a Flá TV. Não, muito obrigado por todo o amor e carinho, por todas as mensagens que me foram chegando e que me continuam a chegar. O meu entusiasmo vai com certeza inspirar, não tenho dúvidas nenhumas, porque é algo que eu faço com muita naturalidade, é uma paixão muito grande que eu tenho, e poder estar aqui ao pé de vocês nesta grandeza deste clube, para mim é realmente uma honra, uma grande satisfação, e tudo farei para com vocês podermos ganhar muitos títulos. Muito obrigada, Paulo Souza, seja bem-vindo aí ao Flamengo, um dia cheio pela frente, né? Agora eles vão seguir para o CT George Elal, que é em Vargem Grande, um pouquinho distante aqui do Aeroporto Galeão. Paulo Souza vai conhecer toda a nossa estrutura, né? Alguns jogadores que estão também, que se apresentaram antes, né? O time profissional vai ser dia 10, mas enfim, o Paulo Souza vai aproveitar esse momento para conhecer toda a estrutura do nosso Mengão. Ele que chegou às 6h35 da manhã, são 7h30, então que Paulo faça um ótimo trabalho aqui no nosso Flamengo, não é isso? Thiago, Bruno Pet, eu me despeço, eu fico por aqui. Obrigada pela audiência, Nação Rubro-Negra, Flá TV, é mais Flamengo pra você. Valeu Luana. Trindade falando com Paulo Souza, primeira vez o Paulo Souza aqui na Flá TV, e já ele vai estar por aqui também no Ninho do Urubu, conhecendo aí, como trouxe o Braz e também a Luana confirmando depois, ele vai estar aqui no Ninho do Urubu, conhecendo aqui presencialmente, né, fisicamente, o Ninho do Urubu, então, bem legal. E o mais bacana, né, Pet, foi a forma que ele se mostrou empolgado, né, ao falar do Flamengo, né, do elenco do Flamengo, da estrutura do Flamengo, e principalmente também da torcida do Mengão, que já está abraçando ele, com certeza, né, Pet? Por um momento ali, quando ele colocou a camisa, fez até o movimento. Eu achei que estava contratando o Paulo Souza jogador, e não o Paulo Souza treinador. Ele deu até uma aquecidinha, né? Pô, cara, depois de um voo desse, que sei lá, foram 10 horas de voo, 11 horas, o cara chegar empolgado, aceso, feliz, com vontade de estar aqui, com vontade, botou a camisa ali, fez o aquecimento, chegar e tudo mais. Cara, sensacional. Assim, ver isso me faz... É um dos poucos motivos que vai me fazer sorrir às 7h pouca da manhã, numa sexta-feira, para poder fazer uma transmissão aqui para a Flá TV. Porque, cara, isso aí eu achei sensacional. O cara se mostrou empolgado, com vontade de estar aqui. Conversou com a Luana, super simpático, super de boa. Daqui a pouco ele vai estar aqui no Ninho do Urubu também. Hashtag empolgou. Empolgou. É isso, então Paulo Souza chegando aqui oficialmente no Mengão. E a gente preparou um material muito especial, né? O nosso Bruno Pet aqui, comentarista, né? A análise também que ele vai trazer aqui, bem bacana, de como que é a filosofia de trabalho do Paulo Souza, né? Que tipo de Flamengo que ele pode mostrar, né? E que ele pode mostrar aqui no Flamengo, né? Como que ele vai jogar, né? A filosofia de jogo dele. Mas a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta com mais informações. Essa parte tática, fica com a gente. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na Flá TV. Ó, não sai daí não, hein? Flá TV é mais Flamengo para você.